Outra pergunta polêmica. Ui. 100% das pessoas que sentaram nessa mesa, Eita. comigo e com o Fábio Lousada, Braço de guerra? foram Que é braço de guerra? foram categóricos. Não compre uma casa, alugue. E o primo pobre? Só veio gente rica aqui. O que um pobre tem que fazer? O pobre tem que comprar uma casa. Isso é uma dúvida eterna do Maurício. É uma discussão minha eterna com o Maurício. Financia ou aluga? Compra. Um pobre compra uma casa ou aluga uma casa e guarda o dinheiro, ou ele não vai guardar o dinheiro? Como é que vai ser? Ó, primeiro Concepção. que assim, né? Eu sou totalmente a favor de comprar uma casa. E aí, o que eu gosto de trazer? Tem momentos da vida. Só que é fato que todo mundo quer ter uma casa. É fato. Eu já fiz um vídeo no canal. Cultural isso. E não só aqui, tipo, os livros, O Homem Mais Rico da Babilônia, Segredos do Mente Milionário, Pai Rico, Pai Pobre, A Psicologia Financeira, todos eles falam a mesma coisa. Pra você ter uma noção. Teve um livro, o Pai Rico, Pai Pobre, que é famosérrimo, que ele fala lá a diferença entre um ativo e um passivo e tal, e todo mundo começou a falar, ele fala que não é pra ter casa. Aí ele ficou tão incomodado que no livro seguinte ele falou, galera, no livro anterior lá eu não falei em nenhum momento que não é pra você ter uma casa, só falei que é um passivo, né? Mas enfim, todo especialista, ou 90% das pessoas que falam que alugar é melhor, também tem casa. Então aí já começa algum ponto estranho. Caramba, tá todo mundo falando que é melhor alugar, mas tem casa, quando enriquece, né? Mais já vem comigo, vem cá que eu tô sozinho aqui, contra 2 leões aqui. Não, mas tô brincando. Tem momentos que eu acho legal o aluguel. Só que aí lembra do que eu falei, meu público é pobre. O cara chega e fala assim, cara, é muito melhor você alugar do que você comprar. Pensa comigo. Você tem R$1 milhão. Acabou. Já não vale pra mais de 99% do Brasil. Entende? Tipo Da assim, onde um pobre vai ter R$1 milhão, meu Deus do céu? É óbvio que se o cara tem R$1 milhão, ele aluga e vive de renda passiva o resto da vida. E aí, outra coisa que eu discordo. O pessoal chega e fala assim, pessoal, em vez de você comprar e financiar uma casa, aluga e com o dinheiro que sobrar, você investe. Ué, mas quem falou que o valor do aluguel é mais barato que do financiamento? Entende? Porque aí... Entendi. Pega o exemplo de rico, muitas vezes vai ser. Só que se você é pobre, você tem o plano Minha Casa Minha Vida do governo, que ele reduz os juros ali de 11% para 4,5%. Vou dar o meu exemplo. Eu moro num apartamento em Osasco, pequenininho, mas é velho, mas tá pago, né? É meu, né? Cara, o valor da minha parcela lá começou 1.300 e reduzia um pouco todo mês. O valor para alugar o mesmo apartamento do mesmo prédio que eu morava era 1.700. Então, esse é o primeiro ponto. E eu não tô falando que é errado alugar, tá? Eu só combato alguns argumentos, porque às vezes o pessoal faz umas comparações meio absurdas. É uma forma também de compulsoriamente a pessoa guardar. Sim. Nem todo mundo... A maioria dos pobres, o maior benefício que tem é a casa. O cara que não tem casa não tem benefício, não tem patrimônio nenhum. né? E não tem dinheiro guardado também. Nada, não tem nada. Então, esse é um ponto também. Você aluga aqui e aí você vai investindo. Beleza, pode deixar. Não vai investir nada. Eu sei disso por causa do meu pai. É. Meu pai foi com minha mãe, né? Minha mãe era muito guerreira. Meu pai, se fosse meu pai, coitado, ele ia trabalhar e não ia ter nada. Meu pai era tranquilão. Mas minha mãe, não, a gente vai comprar um terreno, vai construir uma casa, tem que construir uma casa, tudo. E o irmão dele trabalhava, ambos tinham salários equivalentes. O irmão dele, na terceira idade, não tinha dinheiro guardado e não tinha casa. O meu pai não tinha dinheiro guardado, mas tinha casa. Pelo menos a casa. Então, tá ali, ou seja, né? compulsoriamente, Acaba, a minha mãe apertava o cinto para poder construir a casa. E aí deu Ele está certo. falando do financiamento e qual a importância dele escolher o financiamento de ele abater as parcelas antes. Não entendi, desculpa. No financiamento, qual que é a importância de ele abater? Tipo, amortização? Que é o seu vídeo, que é o seu vídeo famoso. Então, 100%. então explica um pouco sobre isso. Peraí, vamos só continuar mais um ponto aqui, ó. Só mais um cálculo, tá? E lembrando que é para pessoal de baixa renda. Tá. Se você financia... Às vezes eu vejo uns comparativos que me dá vontade de dar um tapa na orelha. Porque você sabe que força pra isso eu tenho, né? Oh. Eu pensei que a gente ia falar de fisiculturismo, meu, cara. Ó, chegou a segurança aqui. Tá forte. Ele tá aqui pra te defender. É. Ó, o cara chega e fala assim, eu vou te mostrar como financiar é muito pior do que alugar. Aí embaixo vem escrito bem pequenininho assim, não vamos levar em conta o reajuste do aluguel. Pô, você tá me tirando, velho. Como você não vai levar em conta o reajuste do aluguel? Porque qual que é a ideia? O aluguel hoje é 1.200, no ano que vem vai ser 1.300, no outro vai ser Tem que 1.400, reajustar. vai aumentando, né? Aí o cara É chega e fala, IGP?
IGPM, IPCA, né? Isso, aí no financiamento é TR que tá alto. Não, aluguel. Geralmente IGP, né? No aluguel Que é caro pra caramba, né? IGPM. Não, mas, dá um ligue. Eu fiz um cálculo bem menor, tá? Porque o pessoal chega e fala assim, financiamento é uma porcaria, no final você paga mais do que o dobro. Ok. Eu financiei ali 130 mil do meu apartamento e se eu não tivesse amortizado, eu teria gasto mais ou menos ali uns 300, chutando alto 300. Caramba, você financiou 130 e vai pagar 300 no final dos 30 anos? Beleza. Só que aí eu peguei a planilha e fiz o cálculo do aluguel, considerando 6% de reajuste ao ano. Hoje, um aluguel que é 1.200, no ano que vem vai estar, sei lá, 1.260, depois 1.300 e pouco. Ao longo dos 30 anos, lá no final, teu aluguel já vai estar 6,5 pau. Somando tudo que essa pessoa que alugou gastou ao longo de 30 anos, deu 1.180.000. E isso é matemática, não sou eu que estou aqui para provar o que é melhor ou pior. É só você pegar o valor do financiamento, que é 1.000, você vai somando 6%, 6%, 6% a cada ano, no final você soma tudo, vai dar mais de 1 milhão. Eu financiei a minha casa, paguei menos do que 300 porque eu amortizei, mas mesmo que eu não tivesse, digamos que eu paguei 300. Paguei 300, mas no final a casa é minha. O cara que alugou não tem nada. As casas de alto padrão, elas são casas que realmente, analisando a vantagem comercial, é muito mais vantajoso ter esse dinheiro numa aplicação que seja conservadora do que a locação. Por exemplo, uma casa de 4 milhões. Uma casa de 4 milhões, dependendo da região, ou na maioria delas, você vai alugar em média... Não, você vai alugar em média nessa casa, você vai alugar em média de... 0,5%. Você vai pagar 20 pau de aluguel nela. Certo? Você vai pagar 20 mil. Só que 4 milhões pode te render 40 mil. Vale a pena muito. 40 mil. Então, é uma diferença muito grande. E aí que entra a questão do público. Essa diferença é onde você olha e fala assim, poxa, eu vou colocar 4 milhões no banco e vou recuperar e vou pagar 50% desse meu retorno como aluguel. Sim. Agora, uma pessoa assalariada de baixa renda, primeiro, ela vai ter que se apertar para pagar a prestação do apartamento. Então, ela se obriga a guardar dinheiro. Então, ela já tem essa primeira vantagem. Porque, senão, ela vai fazer aquilo que você disse. Ela vai aumentar o padrão de vida dela e não vai guardar dinheiro e não vai sair daquilo. Segundo ponto, as casas de baixa renda, elas batem 1%, às vezes até mais de aluguel. Você pega, por exemplo, uma casa, por exemplo, existe um teto mínimo de aluguel. A pessoa, por exemplo, mora ali, por exemplo, pelo menos eu estou falando aqui em São Paulo, a pessoa mora num bairro, por exemplo, de comunidade aqui em São Paulo, o cara vai pagar 600 pau de aluguel. 500 pau de aluguel, 700 pau de aluguel. E aí, se o cara for comprar aquela casinha, o cara vende a casa por 70 pau. A cara vende a casa por 60 mil, porque a casa não tem documento, não tem um monte de coisa. Entendeu? Então, o aluguel é alto. Sim. O aluguel é alto, é 1% disso. Então, se o cara for lá e comprar, aí você pega, por exemplo, um apartamento no CDHU ou em outro apartamento, o aluguel é geralmente em média de quase 1%, ou às vezes até mais de 1%. Então, o imóvel barato, ele tem uma locação muito alta. O imóvel de alto padrão que está com uma locação prejudicada. Entendi. E aí então, que faz não todo sentido o que você disse. Pro teu público, realmente, aquilo que você mesmo muito bem disse. E você sabe, mano, que hoje em dia, por exemplo, lá onde eu moro em Osasco, com 200 mil, o valor máximo aqui em São Paulo e acho que Rio de Janeiro para entrar na Minha Casa Minha Vida, que são esses juros bem mais baixos, é 264 mil. O imóvel tem que custar até isso. É isso. Lá em Osasco, com 200 mil, você tem apartamento com 2 quartos, piscina, suíte, academia. Caramba. Não é tipo assim um barraco velho, sabe? Um negócio de 20 metros. É uma casinha legal, tipo assim, do padrão da que eu vivo. Que tem tudo isso aí, sabe? Tem 50 metros, 55. Dá pra entrar pela Minha Casa Minha Vida. Dignidade. Sim. Isso. E, mano, o prazer, cara, eu vou te falar. Nem tudo nessa vida é financeiro, sabe? Nem tudo é sobre dinheiro, sobre rentabilidade. Às vezes tem decisão que, mesmo que aluguel fosse um pouco mais barato, por exemplo, eu ainda prefiro ter minha casa. Eu ainda prefiro ter meu patrimônio, saber... A questão da realização do sonho, né? Sim, que no Brasil é o sonho de muita gente, né? Mas total. Eu também entendo que tem gente que não tem esse sonho porque é uma pessoa que gosta de se mudar o tempo todo. Aí não faz sentido mesmo ela ficar comprando casa em todo lugar que vai. O cara quer ter liberdade, fala, amanhã eu quero morar em Camboriú. Então não faz sentido você ficar comprando, que é muito psicológico. Isso até pra quem
passou por planos econômicos, como o do Collor lá atrás, ele sente a necessidade de ter o carro, porque o investimento dele fica ali receoso, muitas vezes, da poupança. Traumático, né? Foi traumático. Então é que o jovem, hoje, ele quer experiência, muitas vezes ele não tá olhando isso, porque nunca passou Sim. por essa situação. Exato. Sim. Aí você tinha perguntado da amortização, né? Uhum. A amortização, né, resumindo e simplificando, é o quê? É quando você tem um financiamento imobiliário e além da parcela mensal, você dá um valor a mais. Então eu vou até aqui ajustar pra galera entender. Agora a questão é, você que tem um financiamento de um carro a longo prazo, ou principalmente de uma casa, vai, de repente 15 anos de financiamento, 20 anos de financiamento de um imóvel. Tem um vídeo muito legal, quando você terminar aqui, assistir lá, no Primo Pobre, onde ele explica como você amortizar essa dívida e pagar mais rápido. Acho que o título do vídeo é Como Pagar 30 Anos Como que tá um financiamento de 30 anos em 3? em 3 meses. Então é muito legal. E dá um resumo aí pra galera entender o raciocínio. Então vamos lá. Duda. Normalmente, pra galera de baixa renda, você financia um imóvel em 30 anos. E hoje aumentou 420 meses, sei lá, acho que dá 35 anos. Meu Deus, é sério? É muita A coisa, Alta Renda né? também tá isso, 30 anos, 20 É. anos. Eu achava que era só até 20. Não, 30 anos é a Alta Renda também. A Alta Renda também. É? No Brasil, nos Estados Unidos 50, né? Caramba, é mesmo? Maluco. Nos Estados Unidos 50 anos. É um Nossa. aluguel. É. É um aluguel, exatamente, é um aluguel. Porque imagina, você vai casa, por exemplo, com 30. Uhum. Pega uma casa dessa pra 50, é um aluguel. Sim, é. E aí, primeiro ponto, né? O financiamento é bom, Duda? É o que nós tem. Né? Pra quem não tem bala na agulha pra pagar à vista, o financiamento é a opção do pobre. Não Bom tem, ou ruim, não não tem, tem é outro bom caminho. ou ruim, é o caminho que a gente tem, né? Só que aí você financia em 30 anos e realmente bate mal deprê, né? Quando eu financiei o meu, eu falei, caramba, 30 anos, vai, cadeira de cálculo roda lá. quando tá Você tem quantos quitado. anos, Duda? Eu tenho 37. Tá. Pareço mais jovem, né? Fala a verdade, vai, fala, a gente tá ao vivo, mano, por favor. Não pede pro Renato ser sincero. Não. É. Quantos anos você acha que eu tenho? Você? 24, né? Você parece mais Você é jovem. meu amigo. Você é meu... Quantos anos você tem? 46. 46? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não sei porque você tá rindo. Mano, aí o cara financia em 30 anos, tempo pra caramba, né? Aí o que eu descobri, eu não lembro onde que eu descobri isso, foi num vídeo, num artigo. O que é amortização? É quando você paga a sua parcela mensal, só que você dá um valor a mais também pra quitar mais rápido. Só que aí pensa comigo, eu vou simplificar aqui, tá? Mesmo porque eu não sei explicar de forma complexa. Faz de conta que eu financiei em 300 meses. Tá. Cada mês que eu pagar uma parcela, faz de conta que a minha parcela é R$1.000. Se eu pagar 1.000, vai diminuir para 299 que tá faltando. O saldo. É. No mês seguinte eu paguei mais 1.000, diminuiu para 298. Eu pensava que se eu desse mais R$1.000 além dos 1.000, eu eliminava mais uma. Opa, eu dei 1.000 e mais 1.000, então eu vou eliminar duas. Só que não é assim. Quando você dá um valor a mais, não incide os juros e um monte de taxa, um monte de coisa que tem lá. Então, às vezes, se você... O meu financiamento era R$1.000 a parcela, eu dava mais 1.000, eu eliminava 5 parcelas de uma vez. Por quê? Porque na amortização, meio que não incide os juros. Como que funciona o financiamento? É absurdo. De cada parcela que eu pago, que era R$1.000, R$300 abatia do meu saldo devedor e 700 pau era só por causa de juro e taxa e seguro e uma parte de coisa. Então você fica louco, caramba, eu tô pagando R$1.000 e só bateu 300? Por isso que lá na frente você paga bem mais do que o valor financiado. A conta, ué, como é que eu vou pagar 300 se eu financiei 130? Juro pra caramba, né? Só Juros que e uma série de taxas. um monte de coisa. Só que quando você dá aquele valor a mais, que não é a parcela mensal, você dá um valor a mais, não incide juros. Então, eu dava mais 1.000 e eliminava 5. Tinha mês que eu dava R$150 e eliminava uma parcela inteira. Que a parcela custava 1.000, eliminava uma. Se eu dava 150, eu eliminava mais uma. Com bem menos do que R$1.000, entendeu? E aí, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, velho, será que é isso mesmo, mano? Aí, o que eu fiz? Vendi meu carro. Aí entra o negócio de foco. Qual que é o meu foco? Eu vou quitar essa desgrama, eu não vou ficar 3 décadas pagando isso aqui nem a pau. Né? Eu vou quitar isso aqui, a minha meta era quitar em 3 anos. Ralei, renda extra, banda, tocando em casamento, dando aula particular, uma parte de coisa. PLR, 13º, tudo que entrava era pra amortizar. Então, às vezes, por exemplo, eu dava ali, conseguia dar 5 pau,
Eliminava 5 anos de uma vez da minha dívida, que era 30, sabe? Sendo que se fosse no mês a mês, ia eliminar só 5, porque é R$1.000 cada parcela, né? Quando eu dava, sei lá, tipo 5 pau, 10 pau, juntava uma grana e fazia... Eu começo a eliminar muito mais rápido e você começa a pirar, mano. Você começa a falar, caramba, mano, que louco isso, velho. Você fica viciado nesse jogo, É né? o que você tava falando, de viciar em fazer uma coisa boa, né, no caso, né, do investimento, no caso. Eu pirei, eu vendi meu carro, a gente ficou sem carro, eu e a minha esposa, por um tempo. Eu vendi uma parte de violão que eu tinha, vendi câmera. Moral da história, em 1 ano e meio eu quitei. Caramba. Aí o pessoal chega e fala assim, pô, Duda, mas é porque você tinha o canal, né? Tava ganhando uma grana. Não. Antes de ter o canal, eu já tinha quitado 70% do meu financiamento em 1 ano. Entende? Então, o quê? É esforço, né? É você fazer o negócio. E aí é muito louco, porque você consegue se ver livre disso. Depois que eu quitei, começou a sobrar R$1.000 para eu investir, porque eu não tinha mais que pagar a parcela, quitei, né? Comecei a investir muito mais. E aí, pra quem não entendeu, o que eu vou falar? Esse motivo é o que mais me dá orgulho, mano. Eu tenho vários vídeos que eu gosto, até mais do que esse com relação ao tema. Mas esse é o vídeo que mais me dá orgulho, porque eu não tenho que fazer propaganda nenhuma dele. Qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aqui, entra lá e vê os comentários. Duda, esse vídeo mudou minha vida. Duda, você merece um prêmio Nobel de sei lá de quê. Duda, você é o cara. Mano, pelo amor de Deus, eu nunca vi um vídeo tão útil quanto esse. Muda. E eu não preciso ficar falando que o vídeo é bom. Entende? Por isso que ele viralizou. A galera... 8 milhões de visualizações, cara. E eu nunca divulguei nada, nunca paguei por nada. Foi um mandando pro outro, e todo mundo vendo. E a maioria dos comentários esse vídeo mudou a minha vida. E gente pobre falando isso. Então Duda, é muito louco.